hoje recebendo Juliet Fan, escritora, e tem a escola de escrita em Curitiba, também dá workshops por todo o Brasil de escrita e também uma super feminista. Juliet, bem-vinda. Tudo saúde, vinho cai sempre bem, né? Muito bom. Estou me sentindo muito em casa. Obrigada, eu estou muito feliz de você estar aqui. Então, Juliet, eu vou começar logo fazendo as 3 perguntas que eu faço para todas as minhas convidadas. A primeira, gosta de batom? Qual a sua relação com batom? Você é daquelas que escreve mensagens, poesias com batom no espelho? Eu gosto de batom hoje, né? Adulta. Eu adulta gosto de batom. Mas quando eu era adolescente, ainda estava descobrindo o meu corpo, tinha uma relação mais difícil com o meu sorriso, porque eu tinha dente torto, assim, bem da frente, né? A descoberta do batom foi uma coisa muito mais adulta e com uma relação direta com o feminismo e com a minha autoaceitação, do que necessariamente uma coisa de criança, né? Tinha criança que adorava passar batom. A outra pergunta que eu sempre faço. Quando você resolveu ser a Juliet que você é hoje? É uma história muito louca, porque eu nunca quis ser escritora, eu queria ser diplomata. E aí eu falei assim, quero ser diplomata, o que eu preciso fazer para isso? E tinha algumas opções, que eram estudar Direito ou estudar Relações Internacionais. Mas eu não tinha, nenhuma das duas faculdades tinha umas faculdades públicas da minha cidade, eu sou de Cascavel, no interior do Paraná. E aí a minha mãe, muito sabiamente, né, quando eu estava assinalando para o vestibular, vou fazer administração, porque era mais próximo de Direito e tal, vou fazer uma carreira pública, depois eu estudo, e aí vou fazer Instituto Rio Branco, diplomacia e tal. Ela, olha, eu acho que você podia fazer letras, que é mais de humanas, e você aprende todos os idiomas a partir da raiz. E eu fiz letras e me apaixonei. Fui pra sala de aula, me apaixonei. Mas a descoberta, daí começou ali, né? Letras, daí fui pro mestrado, fiz todo o caminho tradicional dentro da academia, porque a letras é bem uma área muito acadêmica. A terceira pergunta. E alguma vez você teve uma crise assim profissional, eu digo? Tive essa crise e eu acho que foi justamente nesse período que eu entendi que eu queria dar aula, mas eu não queria dar aula de um jeito tradicional. Eu queria dar aula de um jeito disruptivo, eu via que a forma como a gente ensinava a redação na escola não era muito legal, era um pouco chata. Dei aula em escola, assim, do ensino fundamental, ensino médio, cursinho, fiz toda essa coisa bem tradicional, assim. E aí eu falei, eu quero escrever, comecei a ter mas eu quero escrever sobre coisas legais, eu quero viajar, já que eu não fui diplomata, eu vou viajar e escrever sobre isso. E aí entendi que existia uma profissão que era o escritor de viagem. Comecei a viajar, né, primeiro dinheiro, já tinha feito mestrado e tal, já estava começando a ganhar o meu próprio dinheiro. E eu fiz uma primeira viagem sozinha para Buenos Aires, e depois eu fiz uma viagem com o meu tio pro Atacama, a gente estava indo pro Atacama. E no meio da viagem, tinha 20 dias planejados de carro, no 4º dia de viagem a gente se acidentou, a gente capotou o carro no meio do deserto. Meu Deus! E aí a gente ficou sem ajuda, foi Mas um caos. ferimentos? Não aconteceu nada, assim, foi super, a gente levou muita sorte. Quando eu voltei, todo mundo começou a me perguntar a história da viagem. O que aconteceu? Vocês sobreviveram? Como é que foi? E eu escrevi, daí em textão, contando tudo, né? Quando a viagem tá toda errada, parte 1. E aí coloquei na internet e o texto fez muito sucesso, porque era uma viagem completamente fracassada. Assim. Que legal! Esse texto me levou a escrever pra TV. Porque daí na época, por conta dele, eu fui convidada para ser roteirista de um programa de moda. E logo na sequência comecei a trabalhar como editora de uma revista de arquitetura, lifestyle e arte. E aí depois eu fui pra One, que era uma revista local de Curitiba. Sim. Logo que eu cheguei em Curitiba, eu assumi essa posição nessa revista, que era uma revista de comportamento curitibano. E aí, nesse processo, eu continuei escrevendo, claro, fazia colaborações para algumas revistas e tal. E montei a escola, que daí foi quando, aí sim, eu me entendi. Eu sou escritora e comecei esse caminho. Você está falando ontem de alguns, digamos, dogmas para a mulher observar quando ela está sendo vítima de machismo. Quais seriam, assim, os principais? Eu vou partir de um lugar que é bem confortável para mim, né, que é o discurso. Quando eu comecei a prestar atenção, é muito recente a minha entrada no feminismo, porque eu comecei a prestar atenção em como os homens se colocavam melhor, os homens não pediam desculpas, os homens já se sentiam autorizados, eles chegavam lá já botando banca. E aí eu comecei a me dar conta de que eu sempre fui feminista, né? Desde criança, assim, minha mãe é super feminista, né? Enfim, tem uma educação feminista em casa. Mas quando a gente fala,
no discurso, você de repente está lá numa reunião só você de mulher, e aí você tem 3, 4 homens em volta de você, e quando você começa a construir o teu embasamento, a tua argumentação, ou apresentar a sua ideia, um homem te interrompe. Então a gente chama isso de mentorting. Aí vem um outro que é o mansplaining, e te explica o que você estava explicando para ele, e aí ele pode também se apropriar dessa ideia, né, que é o growth. E essa apropriação de ideias femininas como se fossem dele é muito séria. Mas o homem tem mais credibilidade para apresentar uma ideia do que uma mulher. Então esse processo ele é muito comum e a gente não se toca. E às vezes eles acontecem todos juntos. Então, e quando eles acontecem todos juntos, a gente vai se calando, né? A gente admite que, não, realmente, eu acho que... Daí entra assim, a síndrome da impostora, né? Mas realmente, acho que eu não sou tão boa. Mas realmente, eu tenho Sim, muita que história tem a ver com eu. o Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, clássico da literatura feminista. Fala um pouco do Papel de Parede Amarelo. Então, esse processo de pensar no discurso também se dá, nesse texto especialmente, a Márcia faz um pós-fácil super legal nesse sentido, que é uma mulher no puerpério, no final do século XIX, que, por sugestão do marido e do irmão, que são médicos, vai para uma casa no campo para se tratar nesse processo e para colocar os filhos em segurança com uma governanta. E ela fica trancada num quarto, por segurança, é claro, porque ela não é louca, né? E ela fica nesse quarto que tem um papel de parede amarelo, com padrões de mulheres. E aí ela começa, de um jeito muito sutil e irônico, a fazer um diário. Nesse diário ela diz o quanto ela deve estar sendo bem cuidada, porque afinal o marido e o irmão são médicos, o quanto ela deve estar colocando os filhos talvez em perigo, e aí por isso ela sabe que ela precisa ficar ali. Mas é claro que ela está sendo assim de uma sutileza, a autora está sendo de uma sutileza porque ela constrói uma narradora irônica, no final do século XIX, no puerpério, falando sobre gaslighting, que é um outro ponto para a gente observar, que é quando todos os homens em volta de você, ou um homem, finge que nada do que ele fez aconteceu e te chama de louca. Sem usar essa palavra, é claro, né? Não, imagina, você... Será? Certeza? E ele duvida de você até que você se pergunte se você não estava realmente errada. Sim. E no fim das contas você estava certo, mas ele nunca vai admitir. Sim. E aí esse processo ele é tão cansativo. Gente, Sim. as mulheres estão cansadas. E aí acho que tem tudo a ver com a primeira pergunta que você me fez do ser escritora. Quando é que você se viu escritora? Tem muito a ver com o fato de quando eu me vi feminista também. Porque eu me vi autorizada por mulheres muito mais do que por homens. Eu tenho muito mais alunas mulheres. Assim, sei lá, de 80% das minhas alunas são mulheres. Porque as mulheres pagam para outra mulher ensinar para elas. Os homens não pagam, em geral. Por quê? Porque uma mulher vai ensinar para eles a escrever? Não, né? Esse lugar da mulher não sendo reconhecida é um lugar que, infelizmente, vai demorar muito tempo para a gente conseguir solapar, para a gente conseguir virar chaves. E é uma desautorização, que começa pela gente. A gente se desautoriza, a gente pede desculpas, a gente se justifica. Tô o tempo inteiro, Estava falando se disso sente agora. culpada de tudo. Ai, a culpa deve ser minha. Se a gente não se autorizar, quem é que vai autorizar a gente? E a escrita, eu acho que é uma boa ferramenta para isso. Porque a escrita, a história da literatura escrita por mulheres, em geral, tem uma passagem do confessional pro público, né? Que é assim, a gente tem vários diários escritos por mulheres, a gente tem vários textos, cartas escritas por mulheres. A Frida mesmo, né? Escreveu diários e se expressou por meio da pintura, a partir da dor dela. Fala desse aqui. Esse livro foi um livro que eu publiquei recentemente, no final do ano passado. Se chama O Grande Livro da Criatividade. Foi um livro feito em parceria com uma escola que se chama Escola de Criatividade, com a Lívia e com o Jean. E eles chamaram a escola de escrita, né? E aí a minha pessoa, especialmente para colocar no papel toda a história de vida deles. A escola de escrita tem 6 anos, né? E a Escola de Criatividade tem 10 anos de trajetória e tem uma metodologia específica para fazer com que as pessoas se sintam autorizadas, se sintam criativas e possam produzir. E aí a gente juntou as duas escolas para colocar no papel, de alguma maneira, aquilo que eles queriam. E aí são 10 hábitos para você se tornar criativo. Então, para a gente finalizar, fala um pouco... Fala do endereço da escola, onde fica, em Curitiba. Bem, a escola está localizada em Curitiba. A gente atua em outras praças, né? Então a gente dá cursos em Belo Horizonte, Salvador,
Esse ano a gente veio para o Rio e para São Paulo também. E é uma escola livre, então a gente tem cursos livres voltados para criatividade. Hoje a gente redefiniu a escola como um espaço de construção da inteligência e de investigação de processos criativos, especialmente relacionados à escrita. Mas qualquer pessoa que queira investigar o seu próprio processo criativo no teatro, mas queira usar a escrita para isso, pode participar da escola. Ou um engenheiro que queira aprender a escrever ou aprender a colocar melhor os seus textos no papel, porque eu não uso a ideia de escrever bem. Né? A gente tem contadores de história excelentes que não necessariamente escrevem bem do ponto de vista normativo. Então, não é sobre escrever bem, é sobre escrever. Sem um advérbio ali do lado. Ai, Gui, a gente podia ficar aqui horas conversando. É sempre um prazer. É isso, uma grande mulher, uma grande escritora e uma musa para mim, uma mulher que me inspira a, enfim, a escrever, a aprender mais, a ler mais e tá sempre entendendo o que é o feminismo para mim. E obrigada pela dica do papel de parede amarelo, que eu pretendo fazer em breve no teatro. Muito obrigada pelo convite, foi lindo. Muito obrigada. Maravilhosa. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Obrigada a você. Então, continuem atentos. Já clicaram no sininho? Se inscrevam no canal que ainda não se inscreveu. E fique por dentro de tudo que vai rolar aqui no Gota de Batom. Sempre um bate-papo com mulheres incríveis, maravilhosas, que nos inspiram